Então Pilatos pergunta: e o que eu farei com Jesus chamado o Cristo? Então ele diz a coisa mais difícil, mais tenebrosa que alguém poderia na verdade dizer. Eles agora pegam e diz: não tem problema, o sangue deste Jesus caia sobre a nossa cabeça e a cabeça dos nossos filhos. Eles não poderiam ter dito coisa mais triste, porque agora no ano 70 depois de Cristo isso está se cumprindo literalmente, porque quando agora, depois desses dias, quase 5 meses, 153 dias de cerco, agora acontece a verdadeira invasão, depois que na verdade uma mulher pega e assa um próprio filho, quando vê ele morto, come esse filho, convida a sua vizinha para o comer, também cumprindo uma profecia bíblica que no passado e aconteceria que o povo de Israel, aconteceriam dias em que uma mãe, ela assaria um filho para comer e chamaria a outra mãe, e assim quando o general Tito, mesmo sanguinário tal como ele era, quando ouviu falar que uma própria mãe fora capaz de cozer, assar o próprio filho e o comer, isso causou uma revolta tão grande que até o próprio general Tito agora mande de uma vez por toda que se entre na marra na cidade de Jerusalém. E é nessa oportunidade que homens de Israel foram caindo ao fio da espada, e homens eram sendo mortos de uma forma muito traiçoeira. Mas o que é pior agora, o cumprimento, quando ele diz assim: o sangue desse Jesus caia sobre a nossa cabeça e a cabeça dos nossos filhos. Meus amados, queridos e diletos irmãos, isso se cumpre literalmente, porque quando, por ocasião das mães, quando amamentavam ainda as crianças no peito, vinham os soldados, arrancavam essa criança do peito, jogava a criança para cima e a parava com uma espada. Outros pegavam as crianças, jogavam ali na parte de trás superior do templo, aonde está hoje a mesquita de Omã, lá no Domo da Rocha, aonde você vê ali na televisão apenas a parte superior do templo, aonde se vê e se faz orações ali no Muro da Lamentação. Muro da Lamentação, porque vários foram os motivos, e um dos motivos, inclusive este, porque pegavam as crianças, jogavam elas com toda a força e os miolos esfarelavam-se ali no templo. Quer ver uma outra coisa mais triste, mais escabrosa ainda? As mães que ainda estavam com a criança no ventre, eles pegavam a espada, e por isso vem o termo cesariana. Se você não sabia o que significa o parto cesárea, vem por causa desta época, porque estes soldados pegavam a espada, e a mãe que estava grávida, com a criancinha ainda na barriga, eles cortavam com a espada, arrancavam a criança de dentro e jogavam nesse muro, matavam as criancinhas, pegavam essas mães, aqueles animais, colocavam pedra, colocavam tijolo e costurava, pegavam gato e costurava na barriga dessa mãe. Tamanha fora a atrocidade. Mas tudo isso porque eles disseram: o sangue deste Jesus caia sobre a nossa cabeça e a cabeça dos nossos filhos queridos. Isso se cumpriu literalmente. Eu me emociono ao falar sobre isso. Que coisa triste, como é que alguém é capaz de fazer uma coisa dessa? Mas eles próprios profetizaram. Quer ver uma outra profecia bíblica também, que se cumpre aqui por ocasião desse mesmo momento também? Lembrai-vos quando o Senhor Jesus disse assim, ainda em vida, quando ainda não havia sido ressurreto ao terceiro dia, quando caminhava com o seu povo, com seus discípulos, ele pega e diz: olha, estão vendo aí, este templo não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Isto se cumpriu literalmente, porque quando é incendiado o templo, quando tudo começa a pegar fogo ali, os soldados vão observar que está sendo consumido os pavês,
os escudos, as bacias de ouro que ali estavam no templo, aí os tecidos finíssimos bordados com fio de ouro. Então começa-se a perder uma grande quantidade de ouro, o ouro começa a se derreter e começa a entrar pelas brechas, entra pelas brechas ali dos tijolos do templo. É quando nesta oportunidade General Tito é informado. Ao ser informado, ele diz: cessa agora toda a questão que está sendo feita agora sobre a cidade de Jerusalém. E o fogo foi para ser contido, precisou ali ficar ainda cerca de 7 dias. Quando o fogo é conseguido ser detido no templo, eles agora começam a tirar pedra sobre pedra, e eles começam agora a recuperar o ouro, mesmo sem entender. Está sendo cumprido ali mais uma outra importante profecia bíblica, aonde diz que daquele templo não ficaria pedra sobre pedra, que não seria derribado e destruído. A palavra de Deus, ela se cumpre. Eu quero caminhar um pouquinho mais para terminar ou concluir até os dias de hoje o que aconteceu com a cidade de Jerusalém e com este povo, sobre seus costumes e sobre as suas tradições. O que eu estou querendo dizer? Não havia uma probabilidade, análise ainda que hipotética, deste povo ter sobrevivido a tamanho holocausto, porque dos 1.200.000 judeus que estavam ali adorando por ocasião da Páscoa, morrera aproximadamente 1.103.000, sobrevivera 97.000. Destes 97.000 judeus que sobreviveram, 40.000 deles foram enviados porque estava sendo inaugurado também naquela mesma ocasião, e esta inauguração durou 3 meses, do grandioso Coliseu, aonde homens de Israel morreram ao fio da espada de gladiadores e também pelos algozes leões. Sobrevive agora apenas depois de tamanho morticínio, de tal forma que os zelotes também morreram. Alguns deles fogem ali para a fortaleza de Massada, e 1.000 destes zelotes, para não serem mortos pela espada dos soldados romanos, corajosos tal como eles eram, um sobre um matou o outro, e o último caiu por cima da espada, mas não foram mortos ali pela espada dos soldados romanos. Nós vamos observar, depois de todo este morticínio, sobrevive agora apenas 37.000 homens. Para você entender como a cultura de Israel era importante, para você compreender o tanto que os usos para eles, os seus princípios, os seus valores eram importantes, porque eles agora foram espalhados por todo o mundo. Perceba que desde o ano 700 antes de Cristo eles não existiram mais como nação, eles deixaram de existir como nação. Agora, além de existir como nação, eles precisam abandonar o seu país de origem, é preciso abandonar a sua nação, e espalhados agora eles são por todo o globo terrestre. E vamos entender que vendidos os mais fortes ali como escravos, e nós vamos compreender como fora difícil eles voltar a existir como nação. Agora entenda o valor de tudo isso, porque se eu me mudar, por exemplo, para os Estados Unidos da América, para o Canadá ou outro país de uma outra cultura diferente da minha, com comida diferente da minha, eu vou aprender a cultura de lá, eu vou estar apenas me adaptando depois de 10 anos, e quando eu retornar aquilo para o Brasil, dificilmente eu conseguirei, na verdade, me adaptar. As pessoas que me cercam vão ver a diferença no meu comportamento, na minha linguagem, na forma até mesmo como eu falo. Mas Israel é diferente em mais de 2.700 anos longe, ou mais de 2.000 anos longe. Estou falando também dos outros 700 anos, mas longe da cidade, 2.000 anos, mais de 2.000 anos. Israel nunca deixou de adorar a Deus por ocasião da Páscoa, sempre festejando a estrela
3 festas memoráveis, os seus costumes, eles continuam perpetuando de geração em geração. É um dos povos mais abençoados do planeta Terra. Mas se formos olhar agora um pouquinho mais para trás, vamos levar agora para a nossa memória Israel como era há 100 anos atrás, como era Israel há 150 anos atrás. Não havia uma análise, ainda que hipotética, de Israel existir como nação, porque desde quando eles foram tirados do seu lugar, da sua terra com mãos fortes, nunca mais eles voltaram a existir como nação. Se você for olhar ali ao envolto nas terras palestínicas ali, se você for olhar os seus vizinhos árabes, eles têm o gasoduto, eles têm o petróleo, mas você olhava para Israel, Israel não tinha nada que olhasse aos nossos olhos e pudesse dizer assim, tem alguma coisa de futuro, tem alguma coisa importante. Era tudo deserto, o lugar mais baixo da terra. Parece tudo deserto, tudo tão triste, mas eu gostaria de vos lembrar agora e vos transportar para um dia que para todo judeu foi muito importante. O dia 2 de maio do ano de 1860. Nesse dia nasce o maior líder sionista que Israel conhecera, a saber, Theodor Herzl. O que é o sionismo? O sionismo era o movimento intitulado procriação ao Estado de Israel. E no dia 2 de maio do ano de 1860 nasce Theodor Herzl em Budapeste, capital da Hungria. Depois este homem, ele se muda agora para Viena, capital da Áustria, aonde ele se forma em jornalismo e também em direito. E é nessa ocasião que ele escreve um dos maiores best-sellers, o intitulado O Estado Judeu. Neste livro ele falava do seu desejo, da sua vontade de ver Israel voltando a existir como nação. Então vai chegar o dia lindo e maravilhoso no Concílio de Basileia, no ano de 1897. Este homem bate no peito, aonde estavam reunidos os maiores líderes sionistas na primeira assembleia ali. Ele agora vai dizer em alto e bom som, imbuído de coragem, de fé e fervor, ele levanta a sua mão, fica de pé, ele bate agora no peito e dizendo, dentre 5 a 50 anos Israel voltará a existir como nação. E isto se cumpriu literalmente, meus queridos, porque quando chega agora o dia 29 do mês de novembro do ano de 1947, o mundo estava vivendo os horrores da grande Segunda Guerra Mundial. Estava sendo terminada ali agora aquela terrível e sangrenta e tão terrível que foi esta guerra. Tantos milhares e milhares de pessoas, mas dentre eles nenhum fora tão marginalizado, nenhum fora tão perseguido como a nação de Israel. Mais de 6 milhões de judeus mortos em câmaras de gases e confinamento. Isto números oficiais, porque esse número ainda pode ser muito maior do que é na verdade relatado. Agora, quando Israel estão chorando, a nação, os judeus chorando, o movimento sionista espalhado por todo o globo terrestre, agora coloca em questão uma votação na sessão solene da ONU do dia 29 de novembro do ano de 1947. Quem presidia a sessão solene naquele dia era um brasileiro por nome Oswaldo Aranha. Oswaldo Aranha, atendendo o apelo comovente de todos os sionistas espalhados por globo terrestre, resolve, mesmo contrário à decisão aqui do governo brasileiro, na época que não queria contrariar os árabes e proibiu, mas mesmo assim, corajosamente, Oswaldo Aranha coloca em votação a causa judaica. E o povo judeu é um povo grato, porque agora na rua de Jerusalém, nas ruas principais de Tel Aviv, no centro ali da
cidade de Tel Aviv, eles constroem agora uma praça, e o nome da praça qual é? Praça Oswaldo Aranha, em agradecimento a esse chanceler brasileiro, Oswaldo Aranha, que teve coragem, que teve força e determinação para poder colocar a causa de Israel, a causa do povo judeu em votação. E isso se deu de forma comovente, porque dos que estavam ali presentes, 33 votaram a favor, 13 votaram contra, 10 se abstiveram, e Israel voltou a existir como nação. E isto se oficializou definitivamente no dia 14 de maio do ano de 1948. No ano seguinte, o povo de Israel foi oficializado de fato e de direito como nação, se cumprindo o que a profecia bíblica nos fala também, ali em Isaías, no capítulo de número 66, no versículo de número 8, onde nos diz da seguinte forma: poderia uma nação nascer em um só dia? Porventura Israel está grávida e dará à luz a um filho. Tudo isto, queridos, em apenas um só dia, porque a votação se deu em um único dia. Deus é maravilhoso, Deus é tremendo, e de lá para cá não se passa um só dia sem que seja falado da crise no Oriente Médio. Que coisa tão majestosa! Este povo, que não havia uma probabilidade, uma análise ainda que hipotética, deles voltarem a existir como nação, porque ali tudo era deserto, este local tão pequeno. Porque se você for analisar no fator quantitativo, se um jato supersônico ele consegue atravessar de um lado ao outro do país em apenas 9 segundos, de tão pequeno que é menor do que o menor estado brasileiro, a saber, Sergipe. Contudo, tão minúsculo, os olhos do mundo estão voltados para Jerusalém. O que é que diferencia? O porquê que as pessoas têm tanto desejo de destruir este povo? Por que as pessoas têm o desejo de tomar lugar ou posse da Jerusalém, esta cidade? Tudo isto é bíblico. Tudo isto de fato é um pano de fundo para nos mostrar que verdadeiramente Jesus está voltando para arrebatar a sua igreja. Este também é um dos sinais. Estamos falando de cultura, estamos, mas como negar que essa cultura também ter sobrevivido a tudo isto, sobrevivido a este holocausto, sendo perseguido através e ao longo de toda a história? Ninguém conseguiu extirpar este povo do planeta Terra, e os milagres são tão grandiosos, porque 6 dias após Israel ser oficializado como nação, este povo agora voltando para Jerusalém, nós vamos observar que após 6 dias desce agora no aeroporto de Tel Aviv cerca de aproximadamente 2 milhões de judeus que lá estavam na Rússia, que vão descendo agora um após um para repatriar esta cidade. O importante dizer que destes números, desse contingente, hoje já aproximadamente 300 mil já são cristãos para a glória de Deus. Este mesmo povo que não tinha condições de se defender, 6 dias depois, 15 dias depois, eles estão pegando em armas para defender o seu território, porque os 4 países árabes em seu entorno, dentre eles Jordânia, os árabes agora vêm com toda a força para tirar, não aceitando a resolução da ONU que oficializava Israel como nação. Eles não reconhecem, agora vão tirar a força. Mas havia uma promessa. Qual era essa promessa? De que quando Israel voltasse a existir como nação, ninguém conseguiria os tirar de lá, porque fora Deus que os plantara, foi Deus que colocou eles ali naquele lugar, e com mãos fortes ninguém conseguiria os tirar de lá. Entenda que isso foi tão miraculoso. O povo agora foi abençoado. É nessa ocasião que vem agora uma ajuda muito mais do que bem-vinda dos norte-americanos. Os Estados Unidos enviam agora
uma força bélica, enviam armas para este povo judeu, e eles, sem nunca terem pegado a maioria deles em uma arma, conseguem expulsar ali estes árabes que vinham tentando. Sem nenhuma condição eles teriam condições ali. Israel foi abençoado por algumas nações, inclusive o nosso Brasil, a partir dali começou a ser abençoado em várias áreas. Deixamos de abençoar Israel, deixamos de ser abençoado. Quer ver um outro grande exemplo? Estados Unidos só é o que é hoje, uma força tão grande, eu creio, porque antes ele não tinha toda essa força totalitária, mas desde quando eles começaram a abençoar a Israel, e hoje os países, a Arábia Saudita e também Jerusalém é os dois países que mais recebem dinheiro dos Estados Unidos da América, e por isso que os Estados Unidos foi tão abençoado. No ano ou nos anos que Israel deixou de enviar ajuda, sabeis o que aconteceu? O escândalo das precatórias, as casas não tinham valor, os Estados Unidos entrou quase que na bancarrota, tiveram dificuldade para se recuperar economicamente. Mas quando é que eles recuperaram isso daí, começaram a recuperar o seu poder econômico? Grande potência como eles hoje no mundo, quando voltaram de novo a abençoar Israel. Então, se nós quisermos ser abençoados, precisamos abençoar Israel. Se quisermos ser abençoados, oremos por Israel, pela bênção de Israel, porque eles são a menina dos olhos de Deus. Assim também, querido, como você é a menina dos olhos do Senhor nosso Deus. Ele te protege, Ele te guarda. Sabeis por quê? Israel foram tentados tirar de todas as formas ali, mas nunca conseguiram tirar este povo. Quem poderia se esquecer do ano de 1956? Tentaram tirar com mãos fortes ali na guerra, ou no momento conhecido como de Yom Kippur, e quando eles estavam ali todos os judeus adorando de uma forma surdina, de uma forma bastante traiçoeira, porque não se poderia fazer. Israel estava adorando no seu período ali, o período do Yom Kippur. Então é enviado, e é nesse momento que tropas vêm para destruir e tirar Israel de lá, mas Israel mais uma vez prevalece. Quem poderia se esquecer do ano de 1967, da Guerra dos 6 Dias? Ali Israel voltou a ter o poder totalitário sobre a cidade de Jerusalém depois de uma batalha sangrenta. Quem poderia se esquecer do ano de 1982, a Guerra do Golfo Pérsico? Mais uma vez Jerusalém, o povo de Israel prevaleceu. Quem poderia se esquecer do ano de 1991, conhecida como a Guerra do Canal de Suez? Mais uma vez Israel prevaleceu, o que significa dizer que quando Deus ele coloca a mão sobre alguém, quando Deus colocar a mão sobre a sua vida, alguém pode tentar lhe ferir, alguém pode tentar acabar com a sua vida, mas não vai conseguir, porque tu és o escolhido de Deus, és um abençoado por Deus, e um abençoado por Deus ninguém toca, porque Deus está contigo. É com você que Deus lhe dará a vitória, é com você que Deus tratará. Ninguém poderá tocar na sua vida sem que seja com a permissão de Deus. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Para finalizar essa história aqui, e já também finalizar o nosso conteúdo, entrando aqui na outra parte sobre os dialetos judeus, a língua ali dos judeus, só para você entender o tanto que Israel é abençoado. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus. Até o ano de 1912, dos 6 maiores cientistas do mundo, 6 era de Israel. Se você não sabia, Israel tem a maior e a melhor e mais bem aparelhada frota aérea do mundo. Não é os Estados Unidos, são eles. Se você não sabia, dos mais de 900 prêmios Nobel que nós já temos, dentre eles Nobel da Paz, Nobel da Ciência, da Física, somando todos eles, que são 900 e poucos aí grandes prêmios Nobel, Israel, eles conseguiram aproximadamente 232, quase 35% de todos os prêmios que foram distribuídos em todo o mundo. Tão minúsculo, ínfimo,
diante de uma imensidão. Quando nós vamos olhar para o Brasil, quem no Brasil recebeu aí o Prêmio Nobel da Paz, ou seja, qualquer um outro Prêmio Nobel? Sabemos de alguém, mas que tiveram a nacionalidade de um outro país e não quiseram aqui trazer para o Brasil essa tão grande honra. Eu estou falando tudo isso porque o nosso país tão grande, Israel tão pequeno, quanto que este povo é abençoado. Se você não sabia, lá em Israel, uma tamareira em Israel, ela produz 10 vezes mais do que na sua vizinha Jordânia. Vou repetir, uma tamareira em Israel produz 10 vezes mais do que na sua vizinha Jordânia. Se você não sabia, uma vaca leiteira lá em Israel produz 10 vezes mais leite do que aqui no Brasil. Olha o tanto que é diferente, quanto que Deus abençoa. Eu me lembro quando falando sobre isso de Israel, como poderia me esquecer no tempo da perestroika, quando Mikhail Gorbachev, ao ser informado sobre as grandes riquezas que existiam ali em Jerusalém, então ele pega e diz assim: olha, então quem conquistar Israel, conquistará o mundo. De fato, ele poderia dizer isso com segurança, porque se você não sabia, em Israel, em apenas um lugar, tem uma fortuna tão grandiosa que daria para comprar 28 vezes toda a Europa. Pastor, que loucura é essa? Verdade, em Israel tem riquezas tão grandiosas que poderiam comprar toda, não só uma nação, mas todas as nações do continente europeu. Se você não sabia, meus amados, queridos e diletos irmãos, ali em um local aonde é o lugar mais baixo da terra, no local conhecido como a região do Mar Morto, ali, neste local tão inóspito, tão estranho aquilo que nós conhecemos, porque ao contrário do que todos os outros locais, os mares, aonde a maior porcentagem de sal chega a 5%, lá é 25%, e isso propicia que quando alguém vai entrar ali, ele não conseguirá se afogar. Tão densidade tão forte que é de salinidade ali. Se você não sabia, ali no fundo do Mar Morto estão as ruínas de Sodoma e de Gomorra. Mas eu não quero nem falar desta grandiosa, incalculável, mas incalculável mesmo em valores quantitativos, na questão arqueológica, que é imensurável. Eu quero falar de outras riquezas, sem contar aqui as riquezas arqueológicas que estão ali no fundo. Mas no fundo do Mar Morto tem uma outra também grandiosa e valiosa, grande fortuna que daria condições para se comprar 28 vezes toda a Europa. O que é isso, pastor? Se você não sabia, no fundo do Mar Morto tem cerca de aproximadamente 21 trilhões de toneladas de cloreto de magnésio. Se você não sabia, no fundo do Mar Morto tem 11 trilhões de toneladas de cloreto de potássio. Se você não sabia, no fundo do Mar Morto tem 7 trilhões de toneladas de cloreto de cálcio. Se você não sabia, no fundo do Mar Morto tem 2 trilhões de toneladas, não agora de cloreto, mas de brometo de magnésio. E somente tudo isso daí, sem falar outras coisas, daria para comprar 28 vezes toda a Europa. Vale um amém aí, meu querido? Israel é a menina dos olhos do Senhor. Olha o quanto que Deus tem abençoado esse povo, abençoado esta cidade e abençoado esta nação. Meus queridos, já estamos falando há quase 1 hora aqui e o tema é gostoso por demais. Coisas maravilhosas ainda tínhamos para falar dentro desse texto aqui, mas eu gostaria que você caminhasse aí um pouquinho mais dentro agora da questão que nós estamos falando na página 139, perdão, as línguas eficazes e ferramentas de comunicação, no capítulo aí de número 5 da nossa unidade 3, que ficou atrás aqui para nós estarmos falando. Vamos falar como eram as línguas, que eram inclusive ferramentas eficazes de comunicação entre o povo judeu. Nós sabemos que os judeus nesta época falavam ali um pouco de várias línguas. Falava o grego, se falava o aramaico e se falava também
o hebraico, e dentre ali os romanos ainda tinha uma outra língua oficial, mas nós queremos tratar também aqui, mais especificamente, porque nós não teremos tempo, mas falar pelo menos alguma coisinha aqui do hebraico, algumas curiosidades, e o quão difícil é para você entender a língua hebraica. Por isso que às vezes as melhores traduções bíblicas, na verdade, elas são feitas por aqueles que são tradutores judeus, porque melhor conhecem a sua língua. Então, este idioma é um dos mais difíceis de se falar. Uma pessoa, mesmo mudando-se para lá e estudando cotidianamente, se não tiver nascido lá entre os judeus, ele terá dificuldade ainda de pronúncia, de falar este hebraico depois de 10 anos, porque é uma língua muito complicada, são várias nuances, ao contrário do que todo mundo pensa. Essa língua, ela só veio a ser começado o alfabeto do hebraico, só veio começar mesmo a partir do rei Davi, quando ele vai estabelecer o primeiro alfabeto. Como era que se utilizava antes no tempo de Abraão, pastor Eurípides? Era o alfabeto dos essênios, que foi inclusive a base para todos os outros alfabetos. Mas Israel precisava ter a sua própria língua. Então os sinais, as formas de se falar se assemelham muito com aquele que era o primeiro alfabeto. Então o alfabeto hebraico, ele é muito diferente, por exemplo, do nosso alfabeto. Quando nós vamos analisar, por exemplo, o A nosso, ele tem o significado de A, mas o alfabeto, a primeira letra, por exemplo, no hebraico, ela vai significar pelo menos 5 coisas, só para você ter uma ideia desta questão. Segundo detalhe, o hebraico, ele é uma língua tão complicada. E por que é complicado? Porque não existe vogais, existe apenas consoantes, sobretudo, né, aquela quando vem lá do passado. Hoje em dia, já com a incrementação, por exemplo, dos sinais massoréticos, né, Norman Pearman, ele vem agora, e ele é o autor dessa façanha aí, foi também um grande líder sionista. Ele vem agora e fazer, já no ano 800 depois de Cristo, que foi importante também como base para o sionismo. Então esse homem, ele faz agora essa reformulação, acrescenta os sinais massoréticos. Esses sinais massoréticos, se você for observar, são alguns pingozinhos que estão em determinado ponto de algum hieroglifo, de alguma letra ali desse hebraico, que para nós é tão difícil nós compreendermos e nós entendermos todas as suas vertentes. Uma palavra às vezes quer significar várias coisas. Por exemplo, você vai observar em algum salmo dizendo lá assim: de noite até os meus rins me ensinam. Aí você vai observar um outro local aonde vai dizer da seguinte forma: de noite até a mente me ensina. O mesmo salmo, em uma outra versão, vai dizer: de noite até o meu coração me ensina. Por que é que tem essa confusão aí? É porque, queridos, aquela palavra quer dizer várias partes ali do seu corpo. E como é que eu vou conseguir definir isso? Qual parte é? Geralmente o verbo de ligação, geralmente alguma coisa vai fazer com que o sentido da palavra vai nos induzir o que estava querendo dizer ali o autor quando ele utiliza aquela frase. Você já imaginou alguém falando, por exemplo, uma palavra que não tem vogal, só consoantes? Como você colocaria a palavra heróico? Somente com consoantes, sem nenhuma vogal. Olha o quão difícil é. E uma outra coisa, uma letra, ela significa várias coisas. Você quer ver, quando você vai pregar a primeira letra, o A, para nós tem um som de A, né? E vai formar com outras vogais e outras consoantes, vai formar uma palavra. Uma letra em Israel, para o povo judeu, no hebraico, ela significa pelo menos 5 coisas. A primeira letra do alfabeto aqui hebraico, Aleph, por exemplo, ela significa pelo menos aqui, aproximadamente aqui 5 coisas. Dentre elas, a gente poderia aqui, só para citar para você, ela significa força, ela significa líder, ela significa primeiro. A primeira letra aqui do alfabeto que nós vamos analisar, que é a letra Aleph,
que vai equivaler ao nosso A aqui, por exemplo, A é A, mas lá para eles, Aleph, a primeira letra do alfabeto, vai significar primeiro, vai significar força, vai significar líder. E quando nós vamos formar palavras também, o termo pai, que você vai observar lá no aramaico, quando vai dizer assim, Abba, pai, porque além da palavra A e o B, que seria a junção, que é o Aleph e o Bet, da letra hebraica, que para nós se equivaleria ao A e o B, a junção dessas duas palavras, Aleph e Bet, vai formar a palavra pai. E tudo isso vai ter uma conexão, porque quando se junta Aleph e Bet, o que significa Bet? A letra desse alfabeto aí, a segunda letra Bet, ele vai significar família, vai significar casa. Então por que forma a palavra pai? Tudo tem uma junção com a outra, porque percebam, quando você diz Aleph, você está falando de primeiro, você está falando de líder, você está falando de força. E quando você usa a segunda letra, que é Bet, que vai significar casa, que vai significar família, então você vai encontrar ali o líder da família, o líder da casa. Se Aleph significa líder, força, então ele é o cabeça, ele é o primeiro que toma a decisão, ele está na cabeça, ele é que tem a força para decidir e direcionar sobre quem? Sobre o Bet, sobre a família. Percebam que cada letra do alfabeto, ela significa pelo menos 5 coisas, e é a junção disso que vai formar as palavras. Por exemplo, quando você vai observar a palavra verdade, como é que nós vamos escrever a verdade? Diferente do que aqui para nós, porque existem vários tipos de verdade. Existe a minha verdade, existe a sua verdade e a verdade do todo. Quando nós vamos observar, sobretudo em um julgamento, nós vamos ter lá um réu, que ele vai ter a sua verdade. A promotoria vai apresentar a sua verdade. Os advogados de defesa e de acusação vão se degladiar dentro dessas verdades. Aí depois vai ter uma outra verdade estabelecida, que é a verdade do juiz. Mas existe uma outra verdade, que é a verdade absoluta, que somente Deus conhece, que é a verdade das verdades. Então essa verdade absoluta, a qual o judeu aqui se refere, quando diz assim, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Essa aqui é uma verdade absoluta, porque é a verdade do Pai. E sabeis qual é a diferença da nossa verdade para a verdade do Pai? É porque a verdade nossa, ela varia de pessoa para pessoa, de interpretação para interpretação. Mas a verdade de Deus, sabe como ela é descrita? Ela é a junção de 3 letras do alfabeto, que vão formar 3 palavras, Aleph, Men e Tov. Para que você entenda a curiosidade disso tudo, Aleph, você já entendeu que é a primeira letra do alfabeto. Men é a que está no meio, literalmente no meio. É a 12ª letra aí do alfabeto hebraico. E Tov é a última palavra ou a última letra ali do alfabeto hebraico. Então nós temos uma letra que está no início, uma outra letra que está no meio e uma outra letra que está no fim. Aleph, Men e Tov. Então para eles isso é tão importante. A verdade absoluta, para ser verdade, ela precisa ser verdade no princípio, ela tem que ser verdade no meio e ela tem que ser verdade no fim. A verdade absoluta de Deus, ela sempre será verdade do início ao fim. É verdade no início, é verdade no meio e é verdade no fim. Perceberam, queridos, o quão diferente é da forma nossa de analisarmos as coisas? Já finalizando aqui sobre essas questões aqui, de várias curiosidades que nós poderíamos estar falando, e nós já estamos caminhando aqui para o fechamento aqui. Quer ver algumas coisas que nós falamos, por exemplo, errado aqui? Você já ouviu, por exemplo, alguém dizendo aí Jeová Sambaot? Ou você já ouviu alguma canção falar assim, Jeová Jireh? Queridos, e alguém diz assim, olha, o que significa Jeová Jireh no hebraico? Querido, não significa nada. Mas como não? Jeová Jireh é o Deus da provisão. Lá em Gênesis 21, vai falar a respeito disso. Vai ser ratificado em Gênesis 22 ali também por Salomão. Quando ali
Abraão vai sacrificar a Isaque, e quando ele vai sacrificar a Isaque, e ali há um diálogo muito importante, desde o capítulo 21, e ali a gente percebe, queridos, como o pai tratava o filho, como o filho tratava o pai. O interessante é que eles vão ali para adorar a Deus, ali naquele monte. Abraão sabia que teria que sacrificar o seu filho, mas Abraão se lembrava que havia uma promessa sobre a vida desse filho. Então Deus manda e diz: agora sobe lá no Monte Moriá, no Monte Sinai, no lugar aonde eu converso contigo, Abraão. Sobe lá e tu vais sacrificar o seu filho. Nós vamos e lembramos da história que esse rapaz, ele vai com seu pai, os dois moços que ali com ele estão. Então Abraão disse assim: olha, vocês ficai aqui, e eu e meu filho subiremos e retornaremos a vós. Percebam que esse homem tinha tanta fé, mesmo sabendo que iria sacrificar o seu próprio filho, ele tinha convicção de que voltaria, não sabia como. Por isso que ele é o nosso pai na fé. E quando ele está lá, preparado está todas as coisas, nós vamos observar um diálogo extremamente comovente entre o pai e o filho, sobretudo pela amabilidade e o carinho com que eles se tratavam. Hoje em dia, os filhos tratam os pais de qualquer maneira, os pais tratam os filhos por demônios e coisas assim semelhantes. Percebam que quando eles conversavam era diferente. Então Isaac dizia assim: meu pai Abraão. E Abraão, com toda a educação, disse assim: eis-me aqui, meu filho. Como se dissesse: como eu lhe posso lhe ser útil, meu filho? Estou aqui, pergunte. Então esse jovem faz uma pergunta que com certeza endureceu ou que amoleceu o coração do seu pai de uma forma muito grande, eu tenho certeza. Porque ele pergunta: meu pai, eu estou vendo a lenha, eu estou vendo o cutelo, mas eu não estou conseguindo ver o cordeiro para o holocausto. Aí ele pergunta: meu pai, aonde está o cordeiro para o holocausto? Aquilo destruiu o coração daquele pai, irmãos. Que coisa difícil, que coisa tão complicada. Como é que, na verdade, um pai consegue responder de forma natural para o filho? Como é que um pai vai conseguir, no seu coração, responder uma pergunta como essa? Ora, esse rapaz sabia que ele seria ali morto, que seria ele o sacrifício, mas assim como que parece que querendo sensibilizar o coração do pai, este rapaz disse assim: meu pai, aonde está o cordeiro para o holocausto? Abraão, com o coração cheio de graça e de fé, ele pega e disse assim: meu filho, o Senhor proverá para si o cordeiro para o holocausto. Daí vai surgir a frase que muitos falam, Jeová Jirê, que no capítulo 22 agora ele vai falar de novo. E chamou, no 22:1, e chamou Abraão aquele lugar, o Senhor proverá. Porque de fato Deus proveu ali. Por isso que muitas pessoas falam que Jeová Jirê é o Deus da provisão. Mas se você estiver querendo falar no hebraico, você não falando do significado do que ele estava falando aqui, mas Jeová Jirê não significa nada. Por quê? Não existe essa expressão Jeová Jirê no hebraico. Se você for conversar com um rabino, quando você for fazer um curso, por exemplo, de hebraico, e principalmente se for em uma escola de professores que conhecem a língua nativa ali dos judeus, você vai perceber que não existe essa expressão Jeová Jirê. Mas é tão bonito, tem uns hinos, eu já vi pregador chamando de Jeová Jirê, Jeová Sambaoth. Deixa eu lhe explicar. Primeiro que a expressão Senhor, ela não vai significar Jeová. Segundo, que não tem a letra J em nenhum alfabeto do judeu. Não existe esse vocábulo com G, com esse J aí, nem com G. Nenhuma palavra vai incluir esse G, então não tem esse Jirê. E qualquer uma outra coisa, Jesus, por exemplo, não vai, Yeshua sim, e Yahvé, outra questão, mas Jeová não tem essa expressão, porque não tem a letra J no hebraico. Então alguém disse assim, Jeová Jirê no hebraico significa o Deus da provisão. Ora, não existe, vão sorrir da sua cara. Não existe Jeová Jirê, como não existe também a expressão Jeová Sambaoth. O que nós vamos ter ali, a palavra traduzida ali que nós trazemos por
por Jeová, na verdade, é Senhor, o Senhor. Então, Senhor significa Adonai. E como significaria Jireh? Na verdade, significa ir. É até parecido. Então, você for pegar todo o versículo, você vai pegar lá. Vaikra, Avraham, Sem, Hamamakom, Mahu, Adonai, ir. Quer dizer, e chamou a Abraão àquele local. O Senhor proverá. Perceberam? Então tem uma diferença entre Jeová Jireh e Adonai ir. Você até pode, se você apressar a palavra, o judeu às vezes faz isso, dizer assim, Adonai Jireh. Até pode dizer, porque você vai juntar. Mas o mais certo ainda é Adonai ir. Então perceberam que tem uma diferença. Como Jeová Sambaoth também não tem, vai ser Adonai Sevaot. Adonai Sevaot. As pessoas que dizem aí Jeová Sambaoth não existe. O que na verdade existe aí é Adonai Sevaot. São apenas nuances que nós estamos falando aqui, informando a vocês. Isso é importante, pastor Eurípides? Sim, importante não para fazer confusão, não para sair propagando e diminuindo as outras pessoas aí, porque agora você já sabe desse detalhe, mas existem inúmeros outros detalhes. O importante é que eu estou falando agora para você uma coisa que de repente você não saiba. De repente amanhã você vai estar me ensinando uma outra coisa que eu não saiba. E isto daí que está a graça de toda coisa. Eu costumo dizer, e parafraseando um provérbio judeu que diz assim, que o verdadeiro sábio é aquele que sabe que não sabe, pois quando ele sabe que não sabe, ele está aberto a mais saber. Então ninguém sabe tudo, todos nós estamos aprendendo, meus amados e queridos irmãos. Estamos finalizando, tinha muitas outras coisas maravilhosas ainda para nós falarmos, mas já estamos falando já aqui há algum tempo. Nós precisamos estar finalizando aqui a nossa aula e já amanhã, quarta-feira, já iremos estar passando para vocês as provas e eu quero crer que vai ser uma bênção para a sua vida. De minha parte, mais uma vez, foi um prazer estar ministrando essa aula para vocês. Desta feita, a última deste módulo, Maneiras e Costumes Bíblicos. Deus em Cristo Jesus vos abençoe de uma forma toda especial. Obrigado a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus.